A política virou uma caixinha que a gente fala sobre 3 assuntos e acabou. Exatamente. Tudo Não, político, e é uma coisinha. Pessoal, sejam bem-vindos ao Esquenta de DR, eu sou o Luca. E eu sou o Doug. E hoje estamos com convidados muito especiais, não que todos os outros não sejam, porque eu tô vendo que eu repito isso muito, mas esses dois fazem parte de um momento da minha vida, cara, que assim... Depois a gente conta um pouco mais sobre isso, mas esse casal mora muito no meu coração, a minha empresa morou na sala deles por um tempo, e... Sejam bem-vindos, Dan e Ká. Muito obrigada pelo convite. A gente gostou muito. Obrigado. Um prazer estar aqui, né, cara? Sim. Muito bom. E não é na sala de casa. Exato! É uma criação de sala que a gente criou, entendeu? É uma sala de casa. É a nossa nova casa. Exato. Aqui, pra quem não sabe, eu sou empresário e no começo lá da minha empresa, isso em 2016, 2017, eu não tinha escritório, eu não podia trabalhar na minha casa, então aí eu e Karina fizemos faculdade juntos. Karina era veterana quando eu era bicho, e ela veio fingir ser professora, e eu fui paparicar a professora. Puxa saco, viagem. E aí, funcionou, e a gente ficou super próximo. E aí, ela acredita até hoje em tudo que você fez lá no dia da aula, né? Não, ela fingiu por um tempo curto. Foi só 15 minutinhos. Foi uns exercícios lá. E aí, eu e Karina nos demos muito bem. Karina começou a trabalhar comigo, e todos os projetos que foram aparecendo, Karina foi estando comigo, aí foi ficando na sala, a gente ia desenvolvendo junto, aí o Dan entrava no meio, porque o Dan morava lá, né? Não sei se vocês sabem, a casa era dele. Tava ali no meio. E aí eu já queria puxar pra primeira pergunta. Vocês se conhecem há quanto tempo? Estão juntos há quanto... Vocês se conhecem há quanto tempo? Estão juntos há quanto tempo? Morando junto há quanto tempo? Eita. Fernando Pedrosa. A gente tá junto desde que a gente se conheceu, desde o dia 1. Então, estamos juntos. Dia 1º de novembro, agora fez 16 anos. Mas tem um detalhe. Primeiro dia que ela me conheceu. E por que você conheceu em dia diferente? Porque eu falei com ela e ela não lembrou que falou comigo. Antes, não lembro. Ele diz, eu não sei de nada. Não posso garantir. É ele que tá falando. Então, mas em que momento foi esse convite? Eu falei e você não lembra. Então vamos lá, como a gente se conheceu? Ela me ignorou. Eu fazia uma peça, eu estava no teatro fazendo uma peça, e o Daniel foi assistir essa peça porque tinha uma amiga dele no elenco. Tá bom. Como era meu aniversário, eu chamei todo mundo do elenco pra beber, e ele foi de rabeira, foi lá pro bar junto. Mas ele diz, tem nada a ver com isso. Cada história tem uma versão. E ele foi antes, umas 2 ou 3 semanas antes, e ele me deu deu parabéns e tudo mais, que ele gostou da peça, não sei o quê. Eu não lembro, gente. Ele tava te cantando há 3 semanas antes. Você era estrela da peça. Ele tava te cantando 3 semanas antes e você não estava dando moral para isso. Não, entendi. Então foi isso. E aí a gente mora junto desde 2011? 14 anos junto? 11 ou 12. Caraca. E qual que é a sua versão do conhecer? E você foi morar com ela quando? Porque ela foi morar... Aparentemente, temos 2 histórias aqui. Deixa eu beber um pouquinho. Existe uma pequena divergência nesses fatos. Sei de nada. Porque ela me ignorou. Tá bom. Que fique bem claro, Entendi. entendeu? Tem que ser validada a minha insistência. Tá Mas bom? foi validada? São 16 anos de validação. Não é? Exatamente. 3 semanas ou não, já são 16 anos. A gente realmente teve uma amiga em comum, Legal. que aí eu fui assistir ela no teatro, vi a Karina, aí fui falar com a Karina, me ignorou. Aí eu fui um outro dia assistir a Karina, ela tava lá, aí eu falei, olha, gostei daquela sua amiga, você consegue aproximar a gente, né? Assim, só começar um assunto. Ela foi e falou, esse aqui é o Daniel. Ah, tá bom. E continuou conversando. É isso. Chama que assim... multitask. Eu estava dando atenção para outras pessoas. Não, é porque assim... É teatro e tal, que pra quem não sabe, teatro a gente faz tudo. Então, assim, acabou a peça, ele foi receber o parabéns e tal, não sei o quê. Eu fui arrumar cenário, não tinha ninguém que eu conhecia ali. Não estava fazendo nada, Eu estava batendo papo. Fui cuidar da minha Fique vida. bem claro, estava batendo papo. Eu amo que o Esquenta de DR começou com uma super. E eu amei. E, inclusive, um fato
zero importante. Vocês são os primeiros héteros que sentam aqui. Ai, mentira! Acabou. Foram esses dois e acabou. Mentira, a Vicky também é hétero. Ah, não, mas um casal. Ah, tá, né? Isso E que é eu o tô- primeiro e isso, último, tá, gente? é. A gente tá Não, vendo que não dá certo. Não, por favor, não faz mais isso, não Nem faz foi mais pro isso. ar ainda e não funciona. Mas, beleza, então aí vocês moraram juntos. Fique bem claro. Ela Você só não morava? foi falar comigo na semana, sim. Então realmente foram 3 semanas. Ah, ela tava valorizando o passe. Mas o dia primeiro é a sua data ou é a sua? É 1º de novembro, é o Que aniversário dela. É a minha data, porque foi o dia que a gente... Que você percebeu que ele que existia. eu conheci ele. Mas ele conheceu 3 semanas antes. Isso. Entendi. Porque é uma estrela, né, gente? Beberrena, né? Tipo isso. É isso mesmo. Um oferecimento Netflix. E aí, no dia primeiro, que daí foi que a gente foi pro bar, e aí a gente se beijou e estamos juntos desde então. É isso. Olha, Então é estamos esse o dia. juntos desde então, amém. E é desde então mesmo. Desde então. E me conta assim, se vocês definissem a relação de vocês em uma frase. Tipo, um jeitinho de falar uma coisa que vocês falam sempre, ou uma frase que vocês... ou pode ser 2 frases diferentes, porque vimos que temos percepções diferentes, mas defina a relação de vocês em uma frase. Principalmente esses 16 anos, que pra mundo gay é uma coisa... São 250 anos. Exato. E nem temos 57 gatos, né? Parceria, eu Parceria. diria. Eu acho que parceria é uma boa. Nós somos muito Fazer uma parceiros. brincadeira Stranger Things, né? Corta, gente. A gente coloca que ficou melhor. Não, eu acho que é brincadeira, mas é um pouco disso, né? São coisas estranhas que fazem a gente continuar junto. Porque no final do dia, no final da semana, no final do mês, a gente não sabe dizer por que a gente tá junto. Mas a gente aquela pessoa acaba fazendo parte da gente, a gente acaba fazendo parte daquela pessoa. Que legal. Então são coisas estranhas mesmo. Que legal. Que se a gente for parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Sim. Não faz sentido nenhum. Os assessores de vocês, eu vou puxar porque os assessores de vocês responderam uma frase muito fofinha pra gente. Eu não acho que eu vou lembrar a frase inteira, mas... Não, eu vou lembrar sim, Lembra. Quer Já falar? vai mudar Você lembra? a frase. Eu não lembro, mas porque foi uma coisa que o Daniel E falou. aí eu quero que vocês falem sobre essa frase, Fala, mas fala. um dia após o outro... Não lembro ainda. Um dia após o outro, a gente faz biscoito. É verdade. É Bonitinho. Eu achei isso muito fofinho. Corta tudo, junta a pergunta com essa resposta do Isso. Luca, faz de conta que foi ele que falou. É, Você corta ali. eu amo que ele tá achando que a edição é da Marvel aqui, Não, entendeu? daqui a pouco a gente vai flutuar aqui. É edição ao vivo, tem uma ilha ali, faz clá, 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 Isso, exato, já foi pra Coisa mal, boca, né? já foi... Isso, um dia após o outro a gente faz biscoito. Ah, mas muito Fofinho, fofo isso, fofinho. legal. E eu faço biscoitos, inclusive. Eu né? amo seus biscoitos, inclusive. Não, inclusive, eu via as suas lives de historinhas com os amigurumis que chamam. amigurumis. Eu Oh. amava. E assim, É. pra vocês aí de casa, que não sabem, os dois são artistas multitalentosos, né? A Kai, ela faz algumas lives, já cuida de criança, já foi em apresentação de circo. É mesmo. É verdade. Muito legal, muito legal. Verdade, né? E aí, você também é artista, né? Inclusive, a gente tá só trazendo artista aqui. Você viu? E a gente queria Menos a saber... gente. A gente é a cota normal. Normal. Sem muito. Porque os outros artistas que vieram pra cá disseram que ser artista não é normal. Disseram isso. Porque tem que aprender a lidar com muita coisa nessa vida, né? E aí, entrando nisso, a gente queria saber em que momento que vocês, dois artistas, perceberam que dava pra transformar a convivência de vocês em algo criativo juntos. Né? E aí, se vocês quiserem introduzir a peça de vocês agora, e a gente vai fazer esse merchanzinho, porque a peça tá maravilhosa, fiquem à vontade. Ah, eu acho que não tem um momento assim, né? Aí, aquelas perguntas que nem eu gosto. Ai, não tem, depende. Né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Chato. A gente acaba puxando, mesmo se você falar que não tem. A gente vai puxando. Não é? Ele não trouxe o biscoito? Não, é porque nós dois já éramos artistas antes de nos conhecermos. Então é uma coisa que a gente já tinha pra vida. Então acho que foi uma coisa meio orgânica, assim, foi fluindo. É natural. É natural e também é muito assim, a gente perceber pequenas coisas. Então, por exemplo, a peça Não Deixe Que Eles Percebam, né? É um espetáculo que ele foi escrito durante a pandemia. Então, ele
tem muito do que a Karina trazia, muito das histórias que ela trazia, junto com os colegas de trabalho dela, e muito do que eu tava de estado mental naquela época, de perspectiva de futuro. Então tem uma conjuntura de coisas que faz com que a gente levante um texto. Levantar a peça é um outro processo que faz com que a gente perceba as camadas da peça, que não necessariamente são percebidas quando a gente escreve. E o casal, eu acredito que essa relação está muito presente no momento de levantar a peça. Então, independente do texto, porque não é um texto sobre casal, é um texto sobre indivíduos, né? Indivíduos que a gente não sabe o nome. Tá bom. Mas o levantar o espetáculo tem muito da gente. Legal. Porque eu dirijo os espetáculos e a Karina, ela aceita a minha forma de dirigir e também contribui. Pro bem e pro mal, né? Já tiveram vários momentos até a gente conseguir equalizar isso. E eu acho que esse respeito mútuo que precisa existir numa relação profissional de teatro, ou seja, qual for, ele tem que estar mais presente do que nunca numa relação de convívio do casal fazendo uma peça de teatro, por Pessoa exemplo. física né? e pessoa jurídica. Pessoa física, Isso. pessoa jurídica, criação artística. Se não houver esse respeito, ela vai somando uma bola de neve. Claro. Em vez de criar algo, a gente acaba estraçalhando algo. Porque talvez seja, e aí tô falando assim, a minha percepção do que você falou. Talvez, no momento em que você constrói um texto e faz a direção de uma peça, da vivência de vocês, da pandemia, por exemplo, que não é necessariamente sobre o que vocês viveram, mas ideias que vocês trouxeram da perspectiva de vocês daquele momento. Talvez coloque vocês num holofote, né? E aí você começa a pensar em como mostrar aquilo. E talvez você reflita sobre aquilo, algo que você não refletiu lá atrás, quando você estava vivendo. certeza. Sim. Você pega um sentimento, porque vem de um sentimento, né? Tudo que vocês viveram lá atrás na pandemia é parte de um sentimento, e vocês querem transformar isso em arte para as pessoas. E aí, uma dúvida minha, e que tá até fora um pouco aqui da pauta, mas que surgiu. Em algum momento vocês perceberam que tinha algo mal resolvido, seja no casal ou na vida de vocês individualmente falando, de trabalho? Então, olha, vamos falar sobre determinado ponto na peça? Em algum momento aquilo virou um gatilho que vocês perceberam que era algo mal resolvido? Ou não? Um gatilho eu acho que não, mas da minha parte pelo menos, e aí você fala de você, né? Da minha parte pelo menos, a gente começou a prestar atenção em talvez formas de trabalhar que a gente estivesse tentando trabalhar contra, né? Conscientizar os outros de que não é legal, e talvez nós estivéssemos reproduzindo essa mesma forma de trabalhar. E aí talvez nós fôssemos, de certa forma, algum dos atores, né? Dos responsáveis por um pouquinho de burnout que eu e ela pudéssemos estar passando. Então, se reconhecer como agente ativo também de uma relação é muito importante para a gente poder reconfigurar. Então, eu acho que sim, teve esse momento da gente se perceber, peraí, eu acho que a gente está indo para um caminho que não é legal, que é justamente contrário Do que você ao discurso que a gente emprega, passando, entende? Isso é Então, muito doido. teve esse momento. Inclusive, a Karina foi que chamou a minha atenção, falou, a gente tá em burnout. Sabe isso que a gente tá falando, que direciona as pessoas para não viverem? Tá acontecendo, Exatamente, a gente tá fazendo isso, e muito por causa da gente também. Eu falei, poxa, é verdade. É verdade. Não chegou o gatilho, mas é isso. A gente, quando escreveu a peça, a gente não... Era assim, uma comédia, a gente nem viu que era burnout. Quando a gente foi montando ela, peraí, mas isso aqui é burnout, isso, tudo que esses personagens passam, isso aqui. E aí, conforme a gente foi trabalhando e divulgando peça, não sei o que lá, eu falei, mas gente, eu tô com burnout agora, Daniel, vamos parar, peraí. Olha só, tudo que a gente tá falando, a gente tá vivendo, vamos parar, respira e começa de novo. E aí vamos. Então assim, pensando na criação do espetáculo em si, vocês
começaram com uma ideia de criar um espetáculo e depois veio... Então, é bom até vocês trazerem isso pra gente. Então, a temática principal do Não Deixe Que Eles Percebam é o burnout. Então, vocês estavam com uma criação pontual sobre um espetáculo e a temática apareceu? Ou a temática veio logo quando estava conectando os pontinhos? Como que foi essa etapa de criação, assim, de perceber qual assunto cabia, qual assunto não cabia? Cara, fazer um roteiro, eu imagino que para as pessoas de casa é uma coisa inimaginável. Mas então você tem que deixar muita coisa de fora, muita coisa para dentro, ter uma fluidez. Como foi esse processo de saber onde começava, onde terminava, sobre o que era, sobre o que não era? Tá, então, vamos lá. Como o Dan disse, a peça foi escrita durante a pandemia, e durante a pandemia teatro fechou, tudo fechou, eu fui trabalhar numa loja do shopping. Então eu trazia relatos do que acontecia, porque trabalhar com atendimento ao público merece um adicional de insalubridade, né? Em shopping ainda? Shopping, uma delícia. Aí, então, eu trazia relatos do meu dia a dia, daqueles clientes incríveis, e falava pro Daniel, e o Daniel transformou tudo isso num texto. E aí, pandemia, todo mundo sabe... Ninguém tava bem. Quem fingiu muito bem. Não é, ninguém tava bem. E aí foi isso. Então tinha essas coisas, e o Dan foi colocando isso de uma maneira mais engraçada, pra ser mais lúdico, mais divertido, pra ser uma historinha mais absurda. Mas quando a gente realmente sentou pra ler, pra montar, que a gente percebeu, nossa, tá meio pesado isso aí, né? Meio burnout. O gênero, ele não é comédia. Ele nasceu como uma comédia A peça ou ele ainda é comédia? É uma comédia, é uma comédia. Mas é uma comédia meio do absurdo, um Esperando Godot, assim. Isso, é uma comédia do absurdo. É uma comédia do absurdo. Que você não vai saber. Lógico que eu sei. Mas eu vou deixar ele responder. É que é pra isso, é que é pra retratar o burnout de uma forma mais leve. Tá bom. Então, mas falando completa. Então, como a Karina falou, não veio esse assunto logo de cara. Então, eu tinha uma necessidade muito de escrever alguma coisa sobre o que estávamos passando. Porque eu sentia que todos os dias eram um reviver do mesmo dia, sem a gente ter perspectiva nenhuma do que ia acontecer amanhã. Então, é como se eu sempre tivesse no que já aconteceu. E aí, ela me trazia esses relatos e isso serviu como força motriz, né? Como assunto, Uma inspiração. mote, uma inspiração para que essa esteira ela pudesse se desenrolar e enrolar novamente. Então, na verdade, não tinha pretensão nenhuma. A ideia era que fosse um texto absurdo em cima dessa sensação. O texto foi escrito, ficou engavetado, coisa de 2 anos depois, a gente pegou ele de novo. E aí a gente montando foi percebendo que tinha algumas coisas ali, mas muito incipiente ainda. Tá bom. Então ele surgiu num formato ainda muito cru, muito depressivo talvez. Tá bom. E aí com o tempo a gente foi percebendo, peraí, como a Karina falou, isso aqui a gente tá falando de alguma outra coisa, o que deve ser essa sensação aqui? A gente foi pesquisando, foi aperfeiçoando a peça, foi desenvolvendo esse conteúdo e a gente chegou no burnout. Legal. Da mesma forma, a gente chegou num prólogo que meio que é uma forma que a gente usa de pedagogia teatral, não só para animar o público, mas também para... Eu digo que é onde a gente, de alguma forma, milita. Tá bom. É onde a gente fala, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é. Porque o texto todo a gente não fala nem de burnout, em momento nenhum. A gente não usa nem essa palavra durante o texto, não existe essa palavra. Não existe burnout, não existe a empresa faz alguma coisa comigo, não tem nada que condene alguém. Tá bom. É um clima muito de suspense. E na peça é isso, são 2 vendedores, então é a rotina desses 2 vendedores nessa loja. Isso. Atendendo esses clientes absurdos, tendo essas metas impossíveis. E aí tem alguém que observa. É justamente eles. Quem são eles? Entendi. Eles podem ser sua família, eles podem ser o seu amigo de trabalho, eles podem ser o seu chefe, eles podem ser os clientes, E o seu contexto social. O intuito é gerar realmente essa percepção de quem está olhando, as pessoas seriam, sei lá, o público. A plateia é uma forma de atingir a plateia que talvez eles estejam nesse lugar e não percebam. Exatamente. E aí, olhando de fora, talvez fique mais fácil essa percepção. Exatamente. E aí, no fim, a gente não tinha nada. E aí, justamente pra gente ter
esse aprofundamento com o público, a gente começou a chamar psicólogos para conversarem com o público. Então, exceto festivais, que tem uma janela temporal muito pequenininha, quando a gente tem temporada, a gente sempre chama um psicólogo da cidade que a gente está para conversar com a gente. E os psicólogos trazem coisas que às vezes nem a gente tinha visto. A gente fala, você mesmo. Boa. Foi exatamente isso que a gente queria dizer. Eu pensei isso quando eu fiz o roteiro, O gente. psicólogo fala, nossa. Caraca! Incrível. E esse processo de criação, então assim, você trouxe que esse processo de criação ele durou muito tempo, mas uma coisa que me instiga muito em perguntar pra vocês desse assunto, que me interessa bastante, é qual foi o desafio, a partir do momento que vocês perceberam que vocês estavam vivendo aquilo que vocês estavam roteirizando, né? Como foi o desafio de separar a arte do que você estava vivendo, separar o sofrimento da pandemia, que foi um sofrimento, do precisamos fazer rir, sabe? Tipo, vamos fazer uma piada aqui enquanto eu choro, sabe? Como eles falaram, eu acho que foi algo mais orgânico, né? Que foi acontecendo. Eles pegaram as vivências do dia a dia e ele foi colocando isso em texto. E aí, talvez mais pra frente, depois de 2 anos, que vocês pensaram em montar, porque eles não estavam mais inseridos naquele ambiente. Se vocês tivessem, eu imagino, pelo que você tá falando, né, que você começou a escrever sem muita expectativa. Tava colocando ali as vivências até pra registrar. Artista precisa fazer arte mesmo quando tem uma pandemia, né? Então, isso, tava ali colocando Mas é uma tudo forma de em expurgar papel. também. Eu imaginei isso. E aí, depois de 2 anos, quando você não estava mais inserido naquele contexto, que vocês viram essa oportunidade de 2 anos, dar eu imagino um que já recado. tinha vacina. Então foi quando vocês revisitaram o texto. Né? Não, 2 anos em a gente... 2023 que a gente começou. Foi. Já tava Já em tinha. viés de... flexibilização. Sim, Não, sim. já tava bem... Já não tinha mais máscara bem obrigatória, normalizado, já tá tudo voltando. Não tava nem perto Eu do sou que péssimo foi. com data, tá? Então se você virar pra mim e falar 2023 foi Foi ano vacina, eu não passado acredito. que a gente tá... tipo isso. Ele é assim. Eu sou tipo isso. Incrível, incrível. Acho que... Eu tenho uma dúvida. Em algum momento, vocês deixaram de fora algo que vocês vivenciaram porque vocês falaram, isso é muito pesado? Por exemplo, isso aqui talvez a gente não consiga Tornar lúdico. dar o né? viés de forma lúdica que a gente quer. Tem alguma coisa que vocês lembram aí e que pode contar pra gente? Eu acho que deixar de fora, não, mas a forma como a gente abordou, Transformada, Sim. vocês fizeram de uma forma... talvez uma transformada, e não é nem assim, deixar mais lúdico, é perceber qual que era o propósito mesmo daquilo no texto, porque a intenção não era fazer rir. Tanto que é um espetáculo que a gente não ri exatamente das situações, mas é um riso quase de Sim. constrangimento. Ai, que horrível! Isso é muito... nervoso, isso é muito ruim! Ai, meu Deus! Legal. É a mão na consciência, né? Exatamente. E a gente, por exemplo, no final, a gente conversa com o público, né? A gente sempre tem psicólogos, mas a gente está interessado em escutar o público. Então, hoje o espetáculo ele existe para a gente acolher e escutar o público. Legal. Na verdade, o espetáculo ele existe para o bate-papo, e não o inverso. Legal. Incrível. E o público tá... O primeiro começa, às vezes demora, mas o primeiro começa... O primeiro começa, depois... E aí, quando a gente estava em BH, veio Nossa. uma menina que falou assim, tem uma parte na peça que a gente fala... Não é spoiler, tá? É uma parte na peça que a gente fala... basta... como é que é? Basta não demonstrar que está feliz. Não demonstrar que está feliz. Não ser feliz. Que fica tudo bem. Se esforce menos, que a recompensa vem. E aí, quando ela escutou isso, ela falou... Quando vocês falaram isso, eu lembrei exatamente do que eu passei. Porque eles não queriam que eu fosse feliz. Não, ela tava, assim, no melhor momento dela, ela ia casar, ela tinha comprado um apartamento, não sei o que lá. E aí, o trabalho dela foi consumindo ela tanto, o chefe dela foi consumindo ela de uma maneira que ela era totalmente infeliz. Caraca. Naquele momento que era pra ser super feliz. Aham. E aí ela teve depressão, teve um monte de coisa. E aí ela foi afastada, inclusive quando ela voltou, o chefe dela começou a não passar trabalho pra ela. Aham. Então ela não conseguiu mais atingir as metas, Ela logo foi desligada. demitida. E aí entram eles
que ela mesma citou na frase dela de Exatamente. eles não queriam que eu fosse feliz. E o eles poderia ser uma magnitude imensa, né? Não, pode ser tudo, gente. Ó, o eles pode ser o nosso contexto social, assim, de família e amigos. Quando a sua família não aceita como você é. Depende Por exemplo. de que contexto você está inserido. Sim, Ele exatamente. pode ser o seu relacionamento amoroso, familiar. E é muito de atemporal, trabalho. né? Porque, assim, imagino eu que se a pessoa assistir a peça hoje, ela vai falar sobre o trabalho. Se for daqui 6 meses, ela vai estar num outro momento, vai ser sobre uma outra coisa. Então isso é muito legal do texto de vocês. E rolou quando vocês explicam para as pessoas a peça em si, sem citar a palavra burnout, porque vocês acabaram de falar que não tem a palavra burnout no texto. Quando vocês têm essa conversa com o público traz isso e vocês falam, yes, acertamos onde queríamos, ou eles também levam para outros vieses e tudo mais? Como que é isso na conversa de vocês? Alguns levam para outros vieses, né, Karina? Mas assim, quando a gente vai conversar com o público, a gente já traz isso, que a gente já traz psicólogo. Tá bom. Então a gente já começa uma conversa com o Já vem um psicólogo estofo ali, né? para meio que o público se sentir à vontade para trazer. Que, assim, tem um profissional ali que sabe do que ele tá falando. Tipo, eu não vou entregar meu jogo pra 2 atores que estão fazendo palhaçada no palco. Entendeu? Não, tem uma pessoa séria ali. Mas teve uma situação, numa temporada, muito interessante, que uma pessoa na plateia, uma espectadora, ela falou, mas isso tem tudo a ver com política, porque saúde mental é política, e não sei o quê. E aí a psicóloga não estava preparada, ela ficou assim... Eita! Essa psicóloga. Aí a gente entra e fala, é isso mesmo, e não sei o quê. E aí, Agora a gente apaga a luz, pessoal, muito obrigado! Porta aberta, pode ir embora. aí a gente vai conduzindo, né? Não, Então, mas assim, ela entende que fala sobre saúde mental, não necessariamente o burnout, mas é a questão da saúde mental. Então, por isso que essa pessoa da plateia diz, saúde mental é política, é uma questão de política. Claro, Sim, claro. né? E Sim, não deixa de que, ser. é que talvez aquele profissional não estivesse preparado para aquilo naquele Não, momento. E eu aquela acho que psicóloga o não tava. Não, aquela não. Definitivamente. E eu acho que o público também, depende muito do público com quem você vai conversar, porque a palavra política hoje em dia é muito assustadora no quesito caixinha. A política virou uma caixinha que a gente fala sobre 3 assuntos e acabou. Exatamente. Tudo Não, é político, pessoal. e é uma coisinha que fica preto no branco. Ou é isso ou é aquilo. Ou é não tem isso. um meio termo, não é uma Exato. coisa, né? Tudo é político. Arte é político. Sim. né? Tudo. Saúde mental é político. Não fazer nada é político. É político, exato. Então, agora, depois disso, o que acontece? A gente sempre, não é depois disso, mas a gente sempre tem uma live no Instagram antes com o psicólogo que vai na apresentação da E aí semana. você solta do político. Você fala, Solta, "E aí, ele como já que você fala." lida com o político? Agora eu sempre Já só... é. Eu trago, Os pontos. eu trago isso, então eu falo, não, mas saúde mental é político, porque somos agentes políticos, então eu vou trazendo de uma forma mais abrangente. ramificação. Até pra conversar. gerar essa discussão lá no palco e não ficar... Vocês serem colocados e colocarem o profissional numa situação vexatória, né? Porque eu Sim. imagino Exatamente. que um psicólogo deveria estar preparado para falar sobre... E aí ele trava, Ele se é, não se sente é bem preparado. ruim, é E a constrangedor. gente percebe uma coisa muito, muito engraçada que assim, de falar, vai psicólogo conversa, aconselha. Psicólogo no palco trava. Eu Eles imagino. travam, eles ficam tipo. A maioria. Nessa Não sei. temporada a gente teve uma leva boa, leva assim. boa, mas é muito comum eles travarem. É que é diferente, assim, né? Primeiro que é diferente você, de um psicólogo tratar em doutorado, por exemplo, com muita gente ao mesmo tempo, ou também estar em várias luzes e tipo, acabou a peça, vai, é com você. Aí já vai É diferente de ele estar numa consulta com uma pessoa. Eu acho que é sabe? mais sobre isso. Eu falo pra uma pessoa e aqui eu tô falando Não, pra mas é que tem tantas. muitos psicólogos que estão acostumados a dar palestras, cursos e etc. Tem muitos que não. Então, e muitos que não. E aí quando vem, acende a luz e fala, vai, é com você. É. Inclusive, E tem a muitos que dele leem é muito também. boa. Se A vocês minha é passarem por incrível. Se vocês Campos, passarem- Goitacazes, Espírito Santo e Campos dos Goitacazes. Não, na verdade ela tá no Espírito Santo. É que é pertinho, é aqui do lado, né? Ela é Oi, a semana que vem. Letícia, esperamos Letícia, você lá. amor da minha vida. Se um dia ela me der alta, eu falo não. Eu vou pra casa vai. dela, ficar Aí na vai sala vai. dela. Aí já sabe, vai começar a trabalhar o apego. É isso. Você já Não entendeu. vai. Não vai. Mas então, aí
o que a gente faz hoje? A gente, na live, já conhece mais ou menos a desenvoltura do psicólogo ou não. Tá bom. Já Sabe traz até onde alguns você leva, assuntos. Exatamente, já traz alguns assuntos, vê como essa psicóloga ou esse psicólogo reage. Aí eu já sei o que eu vou ter que lidar legal. no palco. Porque normalmente, eu que acabo conduzindo, né? Eu conduzo a live e eu meio que inicio a conversa. A Karina e a psicóloga, eles vão conversando assim. Normalmente eu Dando um apoio também. que né? começo Legal. e... Já tiveram alguma que vocês olharam e falaram, essa daqui, depois da experiência ruim no palco, fazendo essa triagem que vocês estão fazendo agora, já tiveram algumas que vocês chegaram num consenso que não vai rolar? Sim? Já? Sim. E como que vocês falaram pra pessoa? Não, a gente Rolou, levou. ela foi. Não, a gente levou. Levou. E a gente teve que se virar. Caraca. Porque convite feito não dá pra desfazer. Não dá. Olha, a gente deve pensou ficar melhor. Nossa, nesse dia vai chover, mas lá é fechado, mas vai chover. Mas vai ter a peça? Vai, Não. só não vai ter você. Olha, Eu amo. Vontade não faltou, mas daí, né? já aconteceu algumas vezes, mas assim, algumas vezes nós fomos surpreendidos e outras vezes fomos confirmados. Tá. Então já aconteceu dos dois. Mas o que acontece? A live também prepara muito a gente. Então a gente já vê assim, ok, a gente sabe que com essa pessoa a gente vai ter que falar mais do que a gente gostaria. A gente vai ter que ser mais presente. Com essa não, a gente pode deixar solto. Legal. E bem ou mal a gente vai criando uma certa relação com alguns. Então tem psicólogos que viraram amigos também. Legal, fantástico. Então assim, quando é uma pessoa que acaba criando uma relação, a gente fala, vai lá. Legal. A gente Vamos ver como que vai rolar, né? leva um café ali, um mate e tá tudo certo. Em algum momento, as colocações da plateia, elas se tornaram as mesmas, repetitivas? Você, por exemplo, os pontos que a plateia de São Paulo, que tem uma realidade completamente diferente da plateia do interior de São Paulo, por exemplo. As vivências são diferentes, obviamente. Eles levam problemas diferentes, sei lá, questões diferentes, ou são sempre as mesmas coisas, os mesmos pontos? São parecidos, mas são diferentes, né, cara? Eu acho que também tem a ver com, não necessariamente cidades diferentes, mas profissões diferentes. Então a gente já teve plateia que tinha muitos professores, professor também sofre, né? E professor se fode em qualquer lugar, né? Exatamente. Independente do... Não importa a cidade. Coitado. A gente- Falando em pandemia, professor faz assim, né? Tipo, Em BH a gente teve um chefe de cozinha, que aí trouxe a realidade dele. Legal. Falou que ele inclusive parou de cozinhar, caramba. porque ele teve burnout, ele foi fazer outra coisa. A gente teve essa menina que a gente falou. A gente... os relatos eles vão variando muito, mas a gente teve até uma pessoa que acabou a peça, acabou o bate-papo, aí ela veio agradecer e falou, eu trabalho nessa empresa. Caraca. Era uma Ou editora. seja, é um comportamento que se repete, independente do contexto da empresa. É algo, e isso é muito doido. Eu acho que a gente poderia falar sobre horas sobre isso, porque não são pessoas parecidas, não são vivências parecidas, não são. Mas todo mundo faz. Faz comportamentos se repete, parecidos. né? Isso é muito maluco pra mim. Assim. E é triste, porque é uma sociedade doente. Se você for parar pra ver, deveria ter. Teoricamente, se a gente tiver o mesmo comportamento em um determinado segmento, ok, vamos entender que o problema é aquele segmento. Mas se são segmentos diferentes, idades diferentes, pessoas em diferentes momentos da carreira, da vida, profissões diferentes, o problema é a sociedade como um todo. Exatamente. Que tá doente, cara. Por isso que a gente sempre fala, depois dessa espectadora, eu sempre trago isso. Então, na verdade, quando a gente fala de burnout, quando a gente fala de relação, quando a gente fala de qualquer coisa, a gente está falando de política. Porque somos agentes políticos. Sim. Quando a gente decide não fazer nada, estamos fazendo política. Sim. Quando a gente decide agir, estamos fazendo política. Quando vocês decidem criar um programa para entrevistar um tipo de pessoa, vocês estão fazendo política. A política de vocês, mas isso é sempre política. E é sempre o efeito dominó, né? Exatamente. E a situação, ela se repete porque vivemos em uma sociedade que é regida por uma política, que não muda. Então, a gente perceber que nosso maior objetivo com essa peça
e com alguns trabalhos que a gente tem feito ali desde 2015, mais ou menos, é despertar a consciência. Então, para que o indivíduo perceba aquilo que ele sofre, Legal. porque quando você percebe a sua dor, você consegue tomar alguma atitude. Agora, se você não sabe por que dói, Onde dói, né? Não, eu acho que o mais você vai para qualquer incrível lugar. é vocês levarem a psicóloga. Porque vocês imaginam muito legal. sei lá, eu tô viajando aqui, ainda vamos assistir a peça. Mas eu imagino que vocês levantarem essa discussão de uma forma palco, uma forma arte, já coloca uma pulguinha atrás da orelha. Vocês trazerem as discussões e trazer essa quebra de quarta parede entre o público e uma profissional, talvez, imagina quantos despertares no público vocês não trouxeram de caraca, essa psicóloga é muito boa, acho que eu vou procurar uma psicóloga para falar sobre isso. Sim. Porque assim, 1h30 de peça, eu me senti tão bem falando sobre, imagina se eu tiver uma pessoa que vai me ajudar a entender e a trabalhar isso em mim. E exclusivamente em mim. É um A serviço peça é muito social, genérica. é um serviço social. Mas isso pega pra mim. Não, então que isso é muito legal. a ideia é mesmo essa, a pessoa perceber que ela precisa de uma ajuda e ela ir buscar essa ajuda. A ajuda não é ali a peça, a ajuda é ela ir atrás de alguém. Mostrar que existem pessoas para discutir. Sim. E que entender o processo faz parte de uma possível libertação, talvez, né? E dentro do processo de vocês, em que momento... Isso é muito legal, você usou a palavra limite. Em que momento dentro do processo de vocês sentiram o que é esse limite? Assim, da vivência de vocês e tudo mais. Mas em que momento vocês sentiram, sei lá, galera, aqui é o limite, ó. Senti isso aqui, da vivência de vocês. Você diz em relação ao nosso processo de trabalho ou em relação ao público? Não, em relação a vocês antes... que quando vocês foram revisitar o texto e falar, o limite é esse. Soubemos que o limite era esse. Como foi esse descobrir do limite de vocês? Não, pode falar. Você que escreveu tudo. Eu acho que, assim, com relação ao texto, não tem propriamente um limite. Eu acho que o limite, ele tá muito no... como a gente passou a encarar a nossa relação com o trabalho ao longo do processo. Então, aquilo que eu disse mais no começo, a gente começou a rever o nosso próprio processo de trabalho. Então, como é que a gente pode fazer para a gente também não pedecer, né? Então, a gente se permanecer saudável, a palavra não é nem produtivo, porque produtivo é uma palavra muito complicada. Sim. Mas a gente conseguir realizar aquilo que são os nossos objetivos sem a gente se deteriorar. Sem adoecer, né? Sem adoecer. Então, como é que a gente pode trabalhar menos e conseguir fazer algo semelhante? Legal. Como é que a gente pode reduzir as nossas horas de trabalho? Como é que a gente pode sair de uma escala 7x7? Porque, no fim das contas, a gente acaba vivendo uma escala 7x7. Se a gente trabalhando, artista, né? vivendo, e assim, quando não tá trabalhando, tá vivendo junto. E esse é um ponto, inclusive, que quando a gente era casado, o Lucas sempre falava, ele me via trabalhando e trabalho na mesma empresa há 17 anos. Nunca tive nem perto de um burnout, porque a minha empresa, ela se preocupa muito com a saúde mental. Ela é uma empresa engajada mesmo. Legal. Sobre... Nossa, é incrível. Assim, visto a camisa mesmo. Ninguém tá me pagando aqui, não. Tá sim. Tá me pagando, mas não aqui. Em outro lugar. Todo mês. Graças a Deus. E continue, por favor. Por favor, gente. Isso aqui é um hobby. Isso aqui é um hobby, viu? Inclusive, quando eu começar a ganhar dinheiro aqui, eu não vou sair da minha empresa. Porque eu realmente gosto muito de trabalhar lá. E o Luca via a forma que eu trabalhava lá na minha empresa e ele falava... Ai, meu sonho é você trabalhando comigo. Eu dobro o seu salário. Eu não sei o quê. Várias promessas. E eu assim... um dia, quem sabe? Porque eu não queria falar o que eu pensava nos primeiros meses. Depois eu comecei a falar o que eu pensava. Que era... Eu não conseguiria trabalhar, morar, lazer. Esse é o meu limite. Quando a gente fala de limite eu preciso desligar. Eu não quero estar com você no final de semana e virar e falar assim... sabe aquele cliente lá que deu problema na nossa empresa, que não sei o quê? Cara, eu não quero fazer isso. E é diferente quando eu tenho um trabalho e ele tem outro. Sim. Ele virar pra mim e falar assim, você não sabe.
Tem um caso que, porque eu não tô inserido naquele contexto. Então eu vou me compadecer, eu vou passar a mãozinha na cabeça, vou falar, ai que pena, mas vamos lá assistir um filme. Não, e uma das coisas muito engraçadas, até quando a gente falou de trazer esse tema pro programa, é que o nosso programa falando sobre relacionamentos, a gente junto passou por um burnout dentro do relacionamento. E o burnout Acontece. dentro do relacionamento, ele não era um burnout do relacionamento em si, era um burnout meu, de acordo com todas as questões da minha empresa e tudo mais. Eu sempre falo aqui, as pessoas que acompanham o nosso programa sabem que na pandemia eu trabalhei muito, então foi muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu perdi muita conexão com o meu marido na época, então... Que era eu. No caso, Mas Só pra você. por isso que eu disse na Quem não época. entendeu, era eu. Não, mas por isso que eu disse na época. Mas Tira o microfone. eu perdi uma conexão, eu perdi essa conexão. Eu chegava em casa, eu trabalhava 24 horas por dia, então a nossa relação ela era muito barulhenta no quesito, não tinha paz, a minha cabeça não tinha paz. Então a gente viveu, por mais que ele não tenha tido um burnout, a gente viveu um burnout meu. Por causa do trabalho dele. Exato. Era assim, ele chegava em casa e assim, por exemplo, eu saía às 17 do meu trabalho. E eu tava no home office. Desligava. Eu desligava e ia viver minha vida, ia ver uma série. Ele chegava às 7, 8. E eu tava, vai chegar, vamos assistir um filme, vamos assistir uma série. Chegava e não me dava oi. Porque falava o dia inteiro com pessoas, as vozes da cabeça dele, as cobranças, a rotina. Quando eu chegava em casa, às vezes ele não queria nem me dar um oi. Só que eu não fazia parte do problema, né? Até que começou a ser um problema, porque pra ele eram coisas que eram muito importantes. Cara, eu não tratava ele sequer com carinho, sabe? Isso tudo por causa do meu trabalho. Então, é algo muito delicado quando a gente fala dessa coisa de burnout. Sim. E como eu falei, eu acho que é algo que a gente poderia falar durante horas. E eu até queria tirar uma dúvida, puxando sobre a peça. Puxando esse gancho do burnout, não necessariamente do trabalho. Mas, por exemplo, ele tinha um burnout que acabou conflitando, respingando na relação de casal. Alguém já levou a algum ponto de... Não tenho burnout de trabalho, mas o burnout que o meu parceiro vivencia tá respingando na relação. Teve alguma situação dessa? É comum? Especificamente, que nem você falou, não, mas assim, a gente já teve, inclusive, diversos psicólogos com a gente que falaram de coisas semelhantes. sobre um relacionamento. O burnout, ele se caracteriza pela relação de trabalho. Porém, todavia, entretanto, ele é um cansaço extremo. Você tem um desgaste de existir. É como se você não conseguisse nunca recarregar a bateria e você quer parar de existir. Ele é um passo anterior a alguma coisa muito pior. Então, assim, a gente consegue encontrar o mesmo tipo de distúrbio, por exemplo, com os alunos do ensino médio que vão prestar o vestibular. A gente consegue ter o mesmo tipo de distúrbio num relacionamento dos mais diversos. Ou um relacionamento muito turbulento, ou um relacionamento onde as personalidades são muito diferentes. Ou Tudo que te leva à exaustão psicológica pode gerar... Tudo que testa o seu limite, eu acho. E é um muito excesso. mais comum, né? Todo mundo pode sofrer, mas é muito mais comum. Por exemplo, em mulheres que têm jornada dupla, tripla, porque tem que trabalhar, tem que cuidar das crianças, tem que limpar a casa, Não tem que desliga nunca. E aí tem que... Um acúmulo, né? E é muita coisa, né? Então, E isso respinga nos relacionamentos. donas de casa normalmente sofrem burnout, mesmo que não saibam. E deve ser tão ingrato, porque donas de casa São as que menos são são ouvidas. as que são... Tirou as palavras da minha boca. Porque, você só fica em casa e cuida das crianças. Você não tem trabalho. Vocês não sabem o que é cuidar de uma... Eu também não sei. Não, e isso mas que a gente eu tinha mãe Isso solo. que a gente tá falando de uma parcela de pessoas que ainda não trabalham. Tem as donas de casa que também trabalham. Entendeu? Então, acho isso é muito bizarro. Porque a gente quis muito trazer vocês e esse tema do burnout justamente por causa disso. Porque é uma palavra nova, é uma vivência nova. As pessoas estão começando a valorizar essa palavra agora, valorizar esse distúrbio, esse termo agora. E então, pra gente trazer isso dentro das relações é muito legal. Focando
aí nesse tema, mas pensando também que o burnout, por ser esse cansaço de existência, vocês acham que o burnout pode mudar uma pessoa? Por exemplo, eu tive um burnout. A partir do momento seguinte, sei lá, fui num psicólogo, consegui recarregar essas baterias. Você acha que a pessoa muda o jeito dela ver as coisas? Ou acaba tendenciando a acontecer de novo? Eu acho que varia muito de indivíduo para indivíduo, mas é isso. Tem que ter o tratamento e não é um tratamento de que eu fui no psicólogo um dia e tô curado. Perfeito. Não, tem que sempre continuar. E se esse tratamento for bem feito e for seguido direitinho, acho que a pessoa muda e fala assim, não quero ter isso de novo, então não vou me desgastar. Vou impor isso. os meus limites. 5 horas termina meu trabalho, fecho com o meu computador e vou embora, tchau. Só amanhã de novo às 8 da manhã. É isso. Só que nem sempre é fácil. Assim. Tem pessoas que não podem desligar. E tem pessoas que não podem simplesmente sair do trabalho. Então, assim, o que eu diria que muda não é se a pessoa teve o burnout, mas é a partir do momento que ela tem uma autoconsciência, que ela consiga perceber. Eu sempre brinco, né? Pra mim, muita coisa mudou na vida quando eu comecei a perceber quais eram os meus botões e quando pessoas estavam apertando esses botões, seja intencionalmente ou não. Então eu consegui ser muito mais saudável mentalmente e passar por muito menos situações desagradáveis. Ai, meu sonho. Você faz um tutorial na internet pra gente pôr, porque tem aquele nome, o título do seu e-book pode ser Como Impor Limites. Olha só. Já não vou saber. Conhecendo meus botões. Não vou saber. Tenho muito problema com os meus limites. E aí é exatamente isso. É você procurar um profissional qualificado, é você iniciar esse processo de conhecer os seus botões. Porque se você está num ambiente de trabalho, se você está numa relação, se você, seja ela de parceiro, seja ela com a família, seja ela com amigos, tudo isso pode ser muito tóxico. E se você conhece os seus botões, você começa, peraí, esse trabalho está começando a ir para um lado que eu já conheço. Isso aqui não é legal. Como é que eu posso conviver com isso? Como é que eu posso mudar essa situação? Dá para sair? Não dá? Vou começar a procurar outra coisa enquanto estou aqui? Porque o problema é quando você é pego de surpresa. Sim. Puxa o tapete, você cai de cara no chão e você não sabe pra onde ir. E assim, esses botões, eles podem ser diferentes em diversas áreas. Com certeza. Então, por exemplo, a minha família pode ser um botão que é delicado. O meu trabalho pode não ser. E isso não é a definição de quem eu sou, é de como eu respondo a cada estímulo. Exatamente. Então, o estímulo da minha família me leva pro meu limite, cara. No meu caso mesmo. O meu trabalho é muito tranquilo. Eu trabalho com relacionamentos. Eu tenho um time de 30 pessoas. Pessoas plurais, literalmente, de 18 a 60 anos. Trabalho com pessoas de escolaridade um pouco mais baixa e com advogadas, doutoradas e etc. E cada um com a sua vivência trazendo uma bagagem ali para que eu lidere, vamos colocar assim. E mesmo sabendo que é um problema, isso é um problema, isso é um problema, eu lido muito melhor do que, por exemplo, com a morte da minha avó. Porque ali foi um botão apertado, que eu não estava preparado de jeito nenhum, que eu imagino que ninguém se prepare por mais para uma que as pessoas situação falem, dessa. por mais que as pessoas falem, todo mundo um dia morre. E que Sim, me nunca levou, acha, né? eu que sempre fui uma pessoa mais centrada, bem controlado, entendo os meus limites. Quando a gente era casado, que ele vinha com os limites dele, com os problemas da empresa dele. Depois, né? Eu virava e falava, porque no começo a gente vai aprendendo. Eu virava e falava assim, não vou chegar nesse limite, isso é um problema seu. Entendia, porque senão eu ia enlouquecer junto. Aí chegou... E como relacionamento, até usando esse parênteses, como relacionamento a gente se cobrava muito disso, de tipo, mas é meu limite, eu preciso que você me ajude, desculpa. Não vou. Pra te ajudar, eu preciso estar bem. E se eu não ficar bem, vão ser A dois... gente batalhou muito pra vão isso. ser dois muito, problemáticos, muito, então não muito. dá. E a surpresa da morte da minha avó foi algo que me levou pra hospital com ataque de ansiedade, que eu nunca tive na minha vida. Assim, e eu sou tão lógico, eu sou tão... lógico, acho que é essa a palavra. Que eu lutei contra, fui pra médico, e aí fui pro hospital. Oi, tudo bem? Eu acho que eu tô tendo um ataque, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que isso é um ataque de ansiedade.
Claro que não. Não, e era uma nunca naturalidade, tive e era uma isso. naturalidade dos médicos e tal. É um ataque de ansiedade. Não, claro que não. Provavelmente tá faltando alguma coisa. uma vitamina, É uma vamos fazer. vitamina. Aí saí... Injeta alguma coisa aqui. Saí... O cara queria tomar Rivotril. Foi bem por aí. Fingi que tomei o Rivotril. Não, e aí eu já tenho essa coisa com psicólogo há muitos anos. Ele me ligou na hora e falou assim: pelo ataque de ansiedade, ele queria me dar um Rivotril. Eu falei: não toma, não é assim. O clínico geral te dá um Rivotril, cara, não é Falei, assim. então tá bom. Aí o cara era novinho, veio me dar. Aí eu, então posso pegar pra não pegar com a sua mão? Mentira, gente. Tava no hospital todo me cagando lá. Virei e falei assim, eu vou tomar. Não Olha tomei. só. Melhorei assim, respirando. Com processo, né? Tive que fingir, tomei, tô muito melhor, vou embora. No mesmo dia, eu estava no médico especializado que era da família e que ele era especialista em saúde mental. Cheguei lá, metendo o pau no outro médico, falando: você acredita que eu fui lá e ele falou que era problema que eu tava com um ataque de ansiedade? Aí ele falou... Tirando a carteirinha de Rivotril. Quase isso. Não, o médico olhou pra ele. Ele assim, Douglas, a gente pode... Porque eu fui lá atrás de um diagnóstico físico, né? Alguma coisa hormonal no meu corpo deveria estar com problema. Tá com urtiga. Não, ele tava com alergia, ou ele tava com um problema. Uma coisa Ele tinha que que não estar era, Exato. porque o Douglas nunca sentiu. E aí, cheguei lá, ele falou assim, Douglas, além de médico da família, eu sou especialista em saúde mental, e assim, nós vamos fazer o seu check-up, que eu fui lá pedindo check-up. Mas eu acredito que você esteja tendo um ataque de ansiedade até pelo jeito que você tá falando. Aí eu assim... tá bom, doutor, então vamos fazer isso aí. E no fim, era isso. Então, e eu falei que era um ataque Você de tomou o ansiedade. Rivotril. Não, eu falei que era um Era ataque pra tomar um passiflora, um chazinho de camomila. Foi o que eu falei. É um ataque de ansiedade? Mas o tratamento... Calma, eu acho que uma das coisas muito interessantes até da gente fechar esse papo todo é isso. Eu acho que as pessoas estão se autodiagnosticando muito na internet e achando que todo mundo se cura muito com qualquer coisa. E calma. Então, por exemplo, você chegar... Eu sou uma pessoa que passou por burnout, eu tenho um histórico de doenças mentais gigantesco, eu tenho TDAH e tudo mais. Eu não tomo Rivotril, por indicação da minha terapeuta. Vai um menino que nunca sentiu nada no clínico geral e toma um Rivotril. Rivotril é uma das medicações mais fortes, ela tem que ter todo um acompanhamento, ela tem um negócio que as pessoas não sabem chamado de desmame, não é só simplesmente você tomar, não é tomar entendeu? Então tem todo um processo que eu falei, não faça isso. Eu posso não ser especialista, mas sei que não é pra fazer assim, entendeu? Mas é muito importante isso que você trouxe, Doug, porque a gente vive no país mais ansioso do mundo. Somos o país mais ansioso do mundo. E até 2023, nós éramos o segundo com maior casos de síndrome de burnout diagnosticados. E é quase nada que a gente tem de diagnóstico. A gente só perdia para o Japão. Então, assim, é bem possível que se a gente fosse pegar aí um pouco mais de diagnósticos, nós os ultrapassássemos. Primeiro lugar! Brasil ser primeiro em algo, né? Campeão! Então, assim, é muito provável que cada um de nós estejamos a um passo de ter um ataque de ansiedade, de ter uma crise de pânico, de ter uma depressão, de ter uma síndrome de burnout. Então, isso que você falava de impor limites na relação de vocês é importante. Eu falo com a Karina de um tempo pra cá, um pouco antes da peça, olha, não vamos ficar só trabalhando junto. Vai trabalhar com outras pessoas também. Então, normalmente... Vai ver gente. Chega a ser um respiro, né? Tinha uma época que ele falava, eu não queria sair de casa, porque eu também tava com esse negócio de... Então eu falei, vai trabalhar com outras quero. pessoas. Vai trabalhar com outras pessoas. A gente tem o que a gente faz em comum. Mas eu trabalho em outras companhias. Eu trabalho muito com luz. A Karina trabalha cada vez mais com outras pessoas também. E aí é esse momento também de não estar o tempo todo, pra gente compartilhar experiências. É interessante eu trazer experiências que não fazem parte do seu convívio. E você compartilhar mesmo, né? Porque senão fica só uma coisa de eu já sei o que esperar, eu já sei o que aconteceu, eu já sei pra onde vai, o que a gente tá querendo, e aí é muito fácil dar problema. Nós tivemos nossos momentos muito difíceis, assim. Claro, a pandemia não foi fácil. Não, antes da pandemia, inclusive. Por vários momentos ficou por um triz, assim.
Mas, enfim, continuou. Ressignificou. Construindo, né? a É, relação, sim. continuou. Então, é muito importante a gente perceber que a gente está sempre a um passo de. Como é que a gente pode evitar que esse passo aconteça? Legal. Porque com essa peça, o nosso maior objetivo, ok, eu falei, é o bate-papo. Mas nessa última temporada, teve uma pessoa, um espectador, que ele falou assim, eu já estou desacreditado. Porque eu trabalho com automação e eu sei que os robôs e a inteligência artificial Ai, meu Deus. vai substituir todo mundo e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E não adianta nada a gente ficar conscientizando todo mundo, porque isso não vai mudar nada. Aí eu falei, pode ser que você esteja certo, pode ser que você esteja errado. Mas o nosso objetivo com essa peça não é mudar o mundo. Bom seria se ele mudasse. Mas com essa peça, todas as outras que a gente faz, o nosso maior objetivo, e aí que está a função social que o teatro tem para mim, é a gente conseguir, de alguma forma, conversar com o indivíduo para que ele possa perceber aquelas questões, responder para si aquelas questões. E a partir disso, ele poder falar com outra pessoa sobre aquilo. Plantar uma sementinha, né? Exatamente. No caso dessa peça específica, eu não sei até quando eu vou durar. Então, o que eu estou fazendo aqui não vai permanecer para sempre, vai findar. Então, eu não vou mudar o mundo. Mas se eu puder evitar que uma existência termine de maneira prematura, já tá bom. Sensacional. Entendeu? O objetivo são as pessoas mesmo. Né? Exatamente. Porque a gente lidar com muitas pessoas que a gente teve, né? Essa última temporada foi muito interessante. Teve muitos relatos, assim. E teve uma menina que ela tava se autoflagelando muito. Então ela brigava com o namorado... Descontava no corpo. E ela tava numa relação muito tóxica. E aí depois que ela foi numa apresentação, ela conversou com a gente e falou, olha... Eu continuo tendo os meus pequenos surtos, eu ainda tenho um pouco de síndrome do pânico, eu ainda tenho meus momentos de raiva, mas eu não me machuco mais. Caraca. Eu precisava de um espaço para falar. E a gente procura gerar esse espaço de escuta, esse local seguro que a gente possa acolher e escutar. Muito mais do que trazer um psicólogo para falar, muito mais do que a gente trazer informação, a gente tá ali para escutar. Então, se vocês estivessem na plateia, a gente ia falar com o psicólogo, ia introduzir todo o assunto depois da peça, Mas a gente tá ali para escutar vocês. Legal. Vocês têm para trazer, a gente tá para escutar. Legal. Incrível. E aproveitando, contem pra gente as redes sociais de vocês, o Não Deixe Que Eles Percebam, e as próximas apresentações Muito importante. que a gente vai querer. Muito importante. A nossa temporada desse ano, ela findou, mas nós teremos uma participação no Festival Satirianas, Caraca. que é aqui na cidade de São Paulo. Então estaremos ali na Praça Roosevelt, no dia 23, 23 às 10h30 da às noite. 22h30. Os sátiros. Não, vai ser na SP Escola de Teatro. Na SP. Na SP Escola de Teatro, ali na sala R1. Legal. Então, quem quiser assistir, por favor, venha. E é gratuito. É gratuito, pague quanto quiser. Legal, porque é o festival. É o festival, é a proposta do festival. Então, é um festival muito bacana. Ele vai do dia 20 até o dia 23, quase que de forma ininterrupta. Legal. Então, tem espetáculos das 10 da manhã até a meia-noite, Que legal. de quinta até domingo. Então, são aí mais de 40 peças e eventos culturais que vocês podem curtir na Fica Praça a dica Roosevelt. cultural aí, pessoal, hein? Olha, nossa primeira dica cultural. Pessoal, queria agradecer. Pessoal, galera! Gente, Ah, e o tem as nosso redes tempo... sociais. o nosso te- as redes É sociais. muito importante. Você, o que manja muito de redes sociais. Coloca aqui Muito, assim, ó, que a gente muito. vai colocar pra vocês aqui embaixo. Aqui, ó. A peça é @não deixe que eles percebam. Muito simples. Tem o da Karina. É Karina Scott G. Tem o meu, que é daniel.prata.eu. Eu sabia que tinha o eu achei que o eu era... E tem o da nossa companhia, que é... sv.lab.teatro. Exatamente. O V é...
Somos vida em laboratório. Somos vida em laboratório, legal. Eu amo gente artista, você viu? Tudo tem um motivo. Ah, não, ver a caneta que deu. Não, é que eu pensei que era Fazer um eu Gmail? pensei que era o Scott e o V. Aí mas o Daniel não tem V. O que é o V? Daniel, inclusive, nasceu no mesmo dia que você. Eu sei. Ai, são gêmeas. Somos gêmeas. Dois insuportáveis. Dois Ai. insuportáveis. Quando a gente tava junto, a gente falava melhores mal pessoas. deles. Dois. O seu D A e o gente meu falava D. mal deles, entendeu? Isso aí. E é isso. Gente, obrigado. A gente queria muito agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Esse é o nosso papo. Ele é muito rápido, a gente queria mais. É. A gente tá sendo... Tem pessoas pedindo por ter uma reunion das pessoas que vieram Ai, sim, na por nossa favor. primeira temporada. Então a gente vai combinar aí de fazer. E eu queria saber se você quer falar alguma coisa. Eu quero falar com o pessoal de casa. Hoje a nossa conversa ela teve um tom mais sério, porque no nosso esquenta, a arte imita a vida imita a arte. A gente brinca muito, a gente se diverte muito, mas a gente quer também trazer um pouco de conscientização pro pessoal de casa. Se você tá passando por um momento difícil no seu trabalho, com a sua vida pessoal, relacionamento, familiar, o que seja, não tá passando por um momento legal, procure ajuda. A gente sabe que tem ajuda gratuita pelo SUS, Vivo SUS, inclusive. Sim. E tem também alguns canais de ajuda, como o CVV, que a gente vai colocar o telefone aqui no cardzinho. A ideia desse programa hoje foi falar um pouquinho com um tom mais sério, tanto que a gente nem trouxe bebida alcoólica, estamos na aguinha e no suquinho, porque a vida não é só de diversão, e infelizmente o burnout tá aí para mostrar isso. E cada vez que a gente fala um pouco mais sobre isso, a gente traz em pauta, traz luz aonde tem escuridão. Então, por isso que a gente trouxe esses incríveis atores, artistas, e o Dani quer passar um recadinho para vocês também. Sim, eu acho que importante dessa conversa toda é que a gente não deixe a saúde mental para ser falada só no Setembro Amarelo ou no Janeiro Branco, que a gente fale sobre ela o ano inteiro, porque a gente vive o ano inteiro e a gente quer que as pessoas continuem vivendo o ano inteiro. Então, saúde mental ela é necessária, ela é permanente e é política. A gente precisa falar disso, é política. E agora, partiu casinha, porque hoje não tem balada. E o Esquenta de DR, ele é um programa que fala sobre relações de pessoas reais. Esse sempre foi a nossa premissa. E hoje, pela primeira vez, a gente está falando de um assunto relativamente delicado e a gente quer muito que vocês compartilhem com a gente as vivências de vocês, sigam eles nas redes sociais, sigam o espetáculo deles, que tá incrível, feito com muito carinho para as pessoas, assim como o nosso programa também. Então, aproveitando aí essa onda de compartilhamento, essa onda de carinho, essa onda de saúde mental, curte, compartilha, segue a gente e até o próximo Esquenta de DR. Tchau, pessoal! Tchau!